Elivaldo Barbosa, boa tarde para você mais uma vez. Pois é, Joelson, mais uma vez boa tarde a você que nos acompanha nesta movimentada quarta-feira. Elivaldo Barbosa, o governador Wellington Dias anunciou a sua chapa, a chapa que vai disputar as eleições de 2018 e até aqui afinação total entre os cargos majoritários. É verdade. Disputam cargo majoritário. É verdade. Percebe-se aí um ambiente de consenso dos integrantes que formam a chapa majoritária anunciada pelo governador Wellington Dias, que tem a senadora Regina Souza como candidata a vice, e o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Marcelo Castro como candidatos ao Senado Federal, as duas vagas. Pois o nosso Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde lá em Brasília, ouviu os três, encontrou os três. Foi o primeiro ensaio, então, dos três, assim, né, Foi o primeiro ensaio dos três. E Fenelon Rocha, que também está conosco hoje, vai participar também do nosso quadro Tempo Real e Eleições 2018. Eu desejo uma excelente tarde aos dois. Délio Rocha, direto de Brasília, Fenelon Rocha, da Rádio Cidade Verde. Délio Rocha, você ouviu o governador, ouviu Marcelo Castro, ouviu Ciro Nogueira Filho. Os três estão afinados, hein, Délio? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde ao Elivaldo Barbosa, ao Fenelon Rocha. E boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora pelo Jornal do Piauí. E como um primeiro ensaio, viu, Joelson? Eles três se saíram muito bem, mostraram muita afinação, uma troca grande de figurinhas, todos tentando ali, então, falar sobre o mesmo assunto, mostrar que estão realmente afinados. O governador Wellington Dias comentou que essa aliança foi fruto de muito diálogo e que agora ele tem um time para trabalhar pelo Piauí. Já o senador Ciro Nogueira disse que nunca viu uma chapa tão unida e o deputado Marcelo Castro falou que o senador Ciro Nogueira, que é seu companheiro aí nessa disputa ao Senado, que é um homem decente, trabalhador e com prestígio nacional. Vamos então, Joelson, acompanhar a entrevista. Eu gosto muito dessa integração que temos. Primeiro, o governo federal, o governo do estado e os municípios, e em muitos momentos, inclusive na área da saúde, com o setor privado. Depois, essa integração que nós temos com a bancada federal do Piauí. E eu sou muito grato aqui a esse empenho, essa dedicação. E o ministro da Saúde, na audiência, ele autorizou de imediato a liberação de recursos para importantes ações. Nos próximos dias ele acenou que inclusive quer ir ao Piauí, ali por exemplo, visitar obras como a nova maternidade, no hospital da universidade, ele quer ali colocar mais equipamentos voltado para o serviço de oncologia, de tratamento do câncer pela área pública, que é fundamental. Então, nós estamos falando aqui de coisas concretas, ou que já estão acontecendo. A gente vê aqui o senhor ao lado do senador Ciro Nogueira e do deputado Marcelo Castro, os dois candidatos ao Senado na chapa governista, o senador Ciro Nogueira candidato à reeleição. E o que eu percebi aqui, um clima de descontração muito grande entre os três. O senador Ciro Nogueira, inclusive, disse que essa trinca só está faltando dormir junto. É uma unidade, é um time, é uma relação que vem de longe, ela não é agora por conta das eleições, esse é o lado bom. Na verdade, eu tive o privilégio de governar o Piauí e ter essa boa relação com a bancada federal, ter ali os gabinetes como o do senador Ciro, como o gabinete do deputado Marcelo Castro, como gabinetes do povo do Piauí, ali sempre presentes na defesa, de liberações de investimento. Enquanto eu lamento muito alguns líderes trabalhando contra a liberação de recursos para o Piauí, os dois aqui articulando com o conjunto da bancada para que o Piauí pudesse ganhar mais investimento. A chapa governista demorou a ser definida, mas enfim está aí, está formada. Deu muito trabalho, governador, até chegar à formação dessa chapa? Eu sempre digo que a organização de uma chapa é um jogo de paciência e acreditar no entendimento. O que fizemos foi através do diálogo, não era fácil, porque nós tínhamos muitos nomes com muita capacidade. Quantos nomes, homens e mulheres, líderes importantes, estão prontos hoje no Piauí para ser governador, vice, senador, enfim, numa chapa como a nossa. Então, eu dou graças a Deus de poder contar com a experiência aqui do deputado Marcelo, do senador Ciro, da senadora Regina, enfim, de podermos juntos agora com
a responsabilidade de um momento delicado do Brasil e poder com um time que certamente será apresentado para o Parlamento Estadual, para o Parlamento Federal, que o objetivo é representar bem o Piauí, trabalhar pelo Piauí, ou seja, é a união que é a nossa força é essa união. E, na minha avaliação, eu também fico satisfeito e agradeço a Deus e ao povo pelos resultados. As próprias pesquisas, agora divulgadas, apontam que a população aprova esse time. E cada vez mais vai compreender, não é? E saber qual é o time, não é, que ela escolhe para trabalhar pelo Piauí. Qual é a orientação? Seguir trabalhando e trabalhando muito. Governador, também se fala que haveria uma rejeição ao nome de Regina Souza como candidata a vice-governadora e também que haveria uma insatisfação dentro do MDB, em uma parte do MDB, após o anúncio do nome do deputado Marcelo Castro para concorrer a uma vaga ao Senado. Olha, tem muito disse-me-disse. Qual é o objetivo? Virar a página, não é? O que as pesquisas revelam é que há uma compreensão, não é, de que há um time com bons líderes que querem trabalhar ainda mais pelo Piauí e é isso que nós vamos apresentar para julgamento no dia das eleições. Senador Ciro Nogueira, como o senhor analisa esse momento aí da chapa governista? Acho que eu já participei de muitas eleições, Marcelo e Wellington, acho que eu nunca vi uma sintonia tão grande de uma chapa, principalmente pelos objetivos que nós temos que alcançar, não só nas eleições, mas é objetivo para o futuro desse Estado, né? O Wellington conseguiu unificar um grande número de partidos em torno de um projeto político de desenvolvimento para o nosso Estado, né? Em que nós já tivemos palanque separado, mas sempre trabalhando pelo Piauí. E agora, eu não tenho dúvida que essa força política vai aumentar muito, trabalhando no mesmo objetivo, que é engrandecer o nosso Estado. Nós somos todos os três, e mais a Regina, apaixonados pelo Piauí. E é isso que nós temos que continuar, né, Wellington? Trabalhando muito por esse Estado, muito já foi feito no atual gestão, mas muito ainda vai se fazer. Nós temos aqui hoje uma agenda fantástica em diversos ministérios, somos muito bem recebidos pelo prestígio do deputado Marcelo Castro, pela minha história aqui em Brasília, por tudo que o Wellington representa para o nosso país. E eu acho que nós estamos no caminho correto, um caminho de unidade, que eu tenho certeza que se nós colocarmos o Piauí acima de tudo, nós iremos chegar a um grande objetivo para o nosso Estado. Eu ouvi de um aliado do senhor que essa dupla, deputado Marcelo Castro e senador Ciro Nogueira, é afinada igual Bebeto e Romário na Copa de 94. Olha, não tenha dúvida. Eu acho que o Marcelo é uma figura que eu respeito, tem uma história política, já há algum tempo ele já deveria ter sido candidato ao Senado. Eu não tenho dúvida se eu conseguir fazer muito pelo Estado, eu não tenho dúvida se o Marcelo vier a lograr isso, se Deus quiser. Nós somos pré-candidatos, ainda não estamos na campanha ainda, mas eu não tenho dúvida que esse Estado vai ter dois grandes companheiros aqui trabalhando dia e noite para ajudar o Wellington, ajudar o nosso Estado. Agora, conversar com o deputado Marcelo Castro, o senhor está preparado para esse novo desafio, deputado? Com certeza, nós temos uma história na política do Piauí. E estamos hoje aqui no Ministério da Saúde, eu com o governador Wellington Dias, o senador Ciro Nogueira, onde eu fui ministro recentemente e tive a oportunidade de trabalhar pela saúde do nosso país. Acho que cumpri bem a minha missão. Foi no governo da presidenta Dilma, teve uma crise muito grande de uma epidemia que nunca tinha existido no mundo, mas eu tenho muito orgulho do que fez, não só pela saúde do Brasil, mas essencialmente pelo que eu fiz pela saúde do Piauí. Para você ter uma ideia, quando eu saí do Ministério, o Estado do Piauí tinha elevado o seu teto do custeio da saúde em 202 milhões de reais por ano. O governo do Estado do Piauí, que recebia antes 115 milhões de reais para custear a saúde dos seus filhos, né, nós aumentamos em 89 milhões, quer dizer, praticamente, senador Ciro Nogueira, em 7 meses, nós dobramos os recursos para o Estado. E como o senhor vê essa dobradinha, Marcelo Castro, Ciro Nogueira?
Não, é uma coisa adorável, né? O Ciro é um cara decente, trabalhador, super conceituado, com grande prestígio a nível nacional. Então, sem nenhuma dúvida, eu espero muito ser ajudado pelo Ciro e não tenho a menor dúvida de que esse trio aqui, o Wellington Dias, nosso candidato a governador, com a Regina de vice, essa pessoa digna e honrada que tem o Piauí, com as bênçãos do nosso presidente Lula, eu e o Ciro, candidato a senador, com o apoio do povo do Piauí, espero que a gente possa ser vitorioso. Está aí Joelson Jordânia, então o trio mostrando a trinca, como eles comentaram, demonstrando aí muita afinidade, muitas trocas de elogios. E o que eu percebi, Joelson, enquanto eu nem tinha aparecido nessa entrevista, eu tive a oportunidade de ficar observando os três conversando e realmente eles estão demonstrando aí muita afinidade, muita descontração. Parece que a chapa governista vive um bom momento, um momento de harmonia, depois de muitas turbulências, de muito disse-me-disse, né, de muitas incertezas. Joelson. Bom, Fenelon Rocha, da Rádio Cidade Verde, diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde, acompanhou atentamente a entrevista, a fala do governador, dos pré-candidatos a Senado também. Ele falou a respeito de disse-me-disse também, né, Fenelon Rocha? O que deve ser comum em períodos de pré-campanha. Olha, é comum no período de pré-campanha, Joelson, muita encenação. E, antes de mais nada, o meu boa tarde para você, para o Elivaldo, para o Délio e para quem acompanha o Acorda Piauí. E, óbvio que Marcelo Castro, Ciro Nogueira e o governador Wellington Dias querem demonstrar essa unidade e querem mais do que isso, querem construir essa unidade. Mas, nesse momento, o time do governador, como ele chama, tem jogador jogando a bola fora. Porque o próprio presidente do PP, como o Elivaldo já mostrou no início, admite, caso não haja uma sintonia perfeita, admite que pode votar, não votar em Marcelo Castro. E agora há pouco, aqui na rádio, o deputado João Madison estava ainda se remoendo, reclamando da chapa pura. Wellington e Regina Souza como candidato a governador e vice. E dizia, nunca na história do Piauí aconteceu isso. Então, a gente vê que há um esforço no sentido de se construir uma unidade, mas essa unidade ainda precisa avançar um pouco para se materializar, Joelson.